Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Talk Show do Guru. Você sabia que no Jalapão a densidade populacional é de menos de 1 habitante por quilômetro quadrado? É isso mesmo. Por outro lado, não faltam dunas, piscinas naturais, cachoeiras, rios, lagoas, sem falar dos animais. As araras azuis, as emas, os lobos-guarás, jacarés, tamanduás, capivaras. Não falta diversidade nesse local. Hoje, a nossa guru é a Priscila Masso, da Corubo, que vai nos trazer dicas de como você aproveitar essa viagem, que é uma verdadeira expedição. Não se esqueça de deixar seus comentários, curtir, compartilhar e se inscrever no canal para receber a notificação dos próximos episódios. Mostrar para vocês aqui e fazer o nosso agradecimento às agências parceiras que compartilharam esse evento com seus clientes. Então, muito obrigado, Janice, da Janice Vale Turismo de Bragança Paulista, o Nelson, da Cia do Porto de Campinas, Senhora Hanna, da Alamia Turismo do Rio de Janeiro, Carla, da Outback Turismo de Pouso Alegre, a Maria do Carmo, da Travel Office de São Paulo, a Zumira, da Travel Connection Turismo de São Paulo, Rosali, da Rosali Turismo de Pindamonhangaba, o Walter, da Zanetti Tour de Santo André, a Andréia, da DJ de São Paulo, o Reginaldo Zangaro, de São Paulo, a Bárbara, da Vivance Turismo do Rio de Janeiro, e a Valéria, da Trajeto Turismo de Sorocaba. Muito obrigado, pessoal. Agora passo a palavra para o Eduardo, da sequência. Bem-vindos! Bem-vindo, nossa amiga Priscila, que temos muita satisfação em recebê-la aqui hoje. Priscila, eu vou começar a nossa fala com um trecho de um poema da Cláudia Félix de Lima. Ela vai falar do Jalapão e eu quero saber se isso que ela conta nessa prosa, nessa poesia dela, corresponde à realidade. Ela diz o seguinte: em dunas que o vento apoia, vem o som do silêncio invadir, entre águas cristalinas eclodir, do miolo da terra virgem, é como braços maternos cingem o visitante que admirado pisa. É isso mesmo? E aproveito, quero que você conte um pouco da sua trajetória profissional, porque você é a nossa guru de hoje. Obrigada, Eduardo. Obrigada, Tiago, aí pelo convite. E é isso mesmo, Eduardo, assim, é um lugar, assim, extremamente inusitado, né, bem no coração aí do Brasil, e guarda muitas preciosidades aí, né, muitos cenários, assim, da gente ficar impressionado realmente, né, da gente ter um ouro, né, um cantinho desse aqui no nosso país, né. Então, vou contar um pouquinho da minha história com a Corubo e um pouquinho da história da empresa com essa região, tá? Eu trabalho aqui na Corubo há quase 17 anos, né? Então, comecei praticamente aqui desde o comecinho, né, da trajetória aqui da empresa. Passei por algumas outras operadoras aí especializadas em ecoturismo, estou de volta há 4 anos e vou contar um pouquinho para vocês, né, desse lugar tão inusitado, tá? Aqui eu mostro para vocês um pouquinho de onde tudo começou. Aqui no cantinho tem o Luciano e a Cíntia, né, que são os proprietários, os idealizadores desse projeto, e eles visitaram a região pela primeira vez em 91 e ficaram extremamente encantados com o que viram, né, e aquilo mexeu muito com eles. Eles trabalhavam numa área financeira na época, e eles sempre viajavam, né, o Luciano sempre aventureiro e gosta de viagens off-road, então cada ano eles visitam um lugar assim, né, diferente. E visitaram o Jalapão e realmente ficaram impressionados com o que viram, né, uma região praticamente intocada, chamado deserto brasileiro, e de repente você tem aquele cerradão sem fim, e você encontra uma cachoeira daquela tonalidade verde, esmeralda, e de repente você tem umas dunas no meio de todo aquele, né, daquele cerrado, e os chapadões sem fim. Então, assim, foi uma coisa que realmente mexeu com eles aí, né?
E aí ele encontrou um veículo overland, e aí deu o start de falar, não, é isso, vamos levar as pessoas para conhecer essa região, né? Não tem, assim, foi uma coisa muito forte. E aí começamos aí com esse estilo de hospedagem, que é o glamping, hoje a gente chama de glamping, que é um acampamento com toda a infraestrutura. Então, no comecinho, o acampamento ele era itinerante, a gente fazia diversos lugares, né, lençóis, aí fazia lençóis Jalapão, então ia mudando, né, sempre, né, a questão da viagem. E aí, em 2001, né, que surge a Corubo e a gente foca ali na região do Jalapão. Né? Então, antigamente a gente tinha essas tendinhas, que vocês podem ver em cima, os banheiros químicos, então tudo muito integrado, né, com a natureza, sem deixar aí de fora, né, hoje a gente já, né, adaptou e cresceu nesse sentido, né, sem deixar de fora um certo tipo de conforto, de ter um banho quente, né, de ter uma refeição preparada ali na hora, com os ingredientes fresquinhos. Eu vou mostrar um pouquinho disso um pouquinho mais para frente. Eu vou pedir para a Priscila estar nos contando sobre a região, ela nos situar geograficamente para a gente entender qual é essa área que compõe o Jalapão. Sim, aqui vou mostrar um pouquinho para vocês a região do Tocantins, bem no coração aí do Brasil, faz divisa aí com Maranhão, Piauí, né? Maranhão, Piauí e Bahia, né? Então, uma região aí de natureza intacta e ela é dividida em diversas unidades de preservação, tá? Então, hoje ela é dividida em Parque Estadual, Parque Nacional, né, da nascente do Rio Parnaíba, Estação Ecológica e Área de Proteção Ambiental. Então, tudo isso que cuida dessa região, tá? Essa é uma das áreas mais ermas do Brasil, né, com menor densidade demográfica, né, então tem 0,8 habitantes por quilômetro quadrado, por isso que hoje é considerado aí, né, realmente um deserto, né, um deserto brasileiro. Então, essa aqui, história de distanciamento social, então, já é padrão, né? Lá calhou, né, tudo para quem quer realmente ter uma experiência, né, um pouco de distanciamento, lá é o lugar ideal realmente, né. Então, o Jalapão está aqui, ó, a 300 quilômetros de Palmas, né, Palmas é a cidade de chegada, né, então, para quem quer conhecer o Jalapão, a gente desce em Palmas, né, no estado do Tocantins. Tocantins é o mais novo estado, né, do Brasil, foi criado em 1988, então, Palmas é uma cidade planejada, né, então é como Brasília, né, então é tudo setorizado, né, a região dos hotéis, né, do centro, o Palácio do Governo, tem aquelas avenidonas, é uma cidade muito bonita, né, e então super bem-vinda aí, né, visitar e conhecer um pouquinho dessa cidade. Tem umas praias de rio que são interessantes conhecer, tem o distrito de Taquarussu, tem umas cachoeiras também belíssimas, então é muito legal ali descer em Palmas, né, conhecer um pouquinho da cidade. E de lá até o Safari Camp, né, são 300 quilômetros, né, 300 quilômetros em estrada, divididos em estrada de terra e estrada de chão, né, e asfalto. Então, o primeiro trecho de 150 quilômetros aí até Ponte Alta, é uma cidadezinha que a gente tem duas cidadezinhas de entrada, né, uma que chama Ponte Alta do Tocantins aqui embaixo e uma aqui em cima que chama Novo Acordo, tá vendo? Então, essas duas cidadezinhas de entrada para a região do Jalapão. Ou seja, a expedição já começa no traslado entre Palmas e o Jalapão, você já começa a experiência de viver o Brasil do interior, né? Sim, Eduardo, sim, exatamente. É muito legal, porque de Palmas até Ponte Alta dá umas 3 horas de viagem aproximadamente, então a gente sai bem cedinho de Palmas, aí pega a estradona, chega em Ponte Alta por volta de 11h30, meio-dia, a gente para almoçar, né, nessa cidadezinha, aí segue viagem por mais 1 horinha, a gente para no Kennedy Só Para, que é o primeiro atrativo que a gente visita. E ali, a partir de Ponte Alta para o Jalapão, dali para frente, aí é muito legal, porque as paisagens começam a se formar, e aí, de fato, você entra num novo universo, assim, sabe? Parece que você está fora, assim, da civilização, né?
Então, aí você começa a ter aquelas estradonas sem fim, e a terra é uma terra vermelha, sabe? Aquela terrona vermelha, e aí de um lado você tem o cerradão, aí começam a se formar, né, os chapadões lá no fundo, então a gente para, os veículos vão mais devagar, a gente abre os mirantes, então vai viajando em cima, tirando foto, vai curtindo, é para curtir paisagem, é uma viagem realmente de integração, né, integração com a natureza, integração com o ambiente, né, e curtir, né, curtir o trajeto, né, então é expedição de fato, tá? E aí a gente vai seguindo até chegar, não sei se vocês conseguem ver aqui o nosso logo aqui da Corubo, é onde está localizado aí o nosso Safari Camp, né? E aí é toda essa região que a gente roda. Então aqui vocês podem ver um pouquinho aqui da nossa localização. Então é um glamping, né? A gente chama de glamping, que é um acampamento com toda a infraestrutura, né? Com o mínimo de conforto necessário para fazer uma viagem de expedição. Então, aqui esse é o Rio Novo, é um rio que corta toda a região do Jalapão, é um dos últimos rios de água potável, né, aqui do Brasil, é um rio lindíssimo, tem uma praia de rio aqui que a gente pode entrar, tomar banho, super convidativo para banho, então é uma delícia. Então, quase que você não vê aqui, né, a nossa estrutura, tem as tendinhas aqui em cima, então é tudo muito bem integrado, com o mínimo impacto ali sobre o ambiente, né? Mas, assim, é um lugar que não tem energia, então é para não tirar o brilho, né, do céu, das estrelas, então a gente considera aí não 5 estrelas, e sim muitas estrelas, porque realmente as noites são bem iluminadas. Mas, assim, a gente tem aquecimento solar nos chuveiros, então tem água quente no finalzinho da tarde, né? E todas as refeições, tudo fresquinho, a equipe é super nota 10, né? A equipe local, então realmente uma experiência bem inusitada, né? Então, aqui à noite, né, iluminando, né, as tendas iluminadas, tem os pontinhos de LED para dar uma situada, né? Então, é muito legal. Para quem quer, né, uma primeira experiência aí com acampamento, não pode perder, né? De manhã, um pouco da visão, né, pela manhã, aqui das tendas, aqui um pouquinho por dentro, a gente mostra aqui, né, as camas, tá vendo? As tendas tem camas, tem todo o jogo de lençol completo, tem banheiro ali atrás com pia e vaso sanitário, e os chuveiros, eles ficam nas salas de banho, né? Então, funciona como se fosse um vestiário de academia, e tem os masculinos e tem os femininos. Tá? E Priscila, todas as tendas estão sobre uma plataforma de madeira, é isso? Eu pude ver na foto. Sim. Essas são fotos um pouco mais antigas, mas não, essa tá, ó, tá vendo? Essa ela tá sob deck, né? Então você sobe uma escadinha e tem o deck. Tá vendo? Sim. Então, todas agora são suspensas, né? Elas não são direto no chão. Isso mesmo. E aí, à noite, uma fogueira amiga aí para aquecer. E é um momento muito legal, porque a gente passa o dia todo fora e aí volta. Então, é onde o grupo se reúne. Então, essa coisa do compartilhamento e conta as histórias, e cada um conta a sua experiência com viagens. Então, é um momento muito legal aqui, né? De integração e troca de experiência. E tem uma pergunta aqui, Priscila, sobre os banheiros. São banheiros químicos? Não. São banheiros de louça mesmo, né? De louça, tanto a pia quanto... Antigamente, sim, eram químicos. Antigamente, lá atrás, naquelas fotos antigas que eu mostrei, eram banheiros químicos, né? Tá. E hoje já não, já tem toda uma estrutura com louça mesmo. E a questão da sustentabilidade, como é que vocês resolveram isso? Sim, todo o resíduo, ele é tratado, né? Embaixo a gente tem todo um tratamento de resíduo. Tá, maravilha, maravilha, ótimo. Sim, isso com certeza. E aí tudo que é produzido lá a gente traz de volta, né? A gente tem ali realmente uma preocupação e é super importante, né? A proposta realmente é essa, né? Tá ali com o mínimo impacto, então tudo é tratado e recolhido, né? E cuidadosamente feito, né? Foi muito legal esse mapa que você mostrou, Priscila, porque ele também dá um pouco, né, a
dimensão ali de onde está situado. E uma coisa que sempre me atrai muito nesse tipo de viagem, né, que eu gosto muito, é que nós aqui, bom, né, que moramos em cidades, né, a gente vive num agito tão grande, né, e é tudo muito rápido, né, tudo com a tecnologia que nós temos, nós clicamos e se o programa não responde na hora, a gente já clica de novo para ver se dá um resultado, né? E acho que o próprio fato de você chegar no destino e aí fazer esse deslocamento aí de 3 horas para começar a ver algumas atrações e tal, já começa a te colocar nesse modo, né, mais natural, mais humano, mais próximo do ritmo, que é o ritmo da natureza mesmo, né? Isso já ajuda a gente a entrar nesse espírito dessa viagem, né? E para conseguir aproveitar o fato da energia elétrica, né? Não ter acesso aí às nossas, que a gente está acostumado no dia a dia, sentar em volta de uma fogueira, poxa, aí que você começa, às vezes o pessoal fala, o espírito chega depois, né? A gente chega primeiro, ainda meio agitado, e depois você começa a entrar no modo natural, né? É verdade. É verdade. Isso, exatamente, você conseguiu, né, resumir bem, né, esse trecho da viagem quando você sai de Palmas e vai chegando, né? Então você deixa para trás a civilização e vai entrando num mundo que é realmente baixa adrenalina, a gente começa a conectar com tudo aquilo, e aí a gente vê realmente, né, o quanto que é preciso, assim, a gente voltar, né, assim, a sentir isso, dar essa pausa, né? Então é muito legal, por exemplo, você viajar com famílias, né? Porque justamente hoje as crianças nascem conectadas e realmente não teve essa experiência de, nossa, como assim, vou ficar sem celular, sem telefone? Não, peraí, né? E aí, quando você descobre uma forma nova de encarar as coisas, assim, né? Muito legal, assim, essa experiência com famílias, né? Bem bacana. Muitos aprendizados aí nessas viagens, né? Que a gente reconecta muito. Bom, agora estamos no bloco das atrações imperdíveis. Você separou aí alguns dos locais que nós vamos encontrar ao longo dessa nossa viagem, né? Sim, vamos falar um pouquinho do que tem lá no Jalapão, porque o Jalapão é tão, né, assim, tão conhecido, né? Aqui eu mostro para vocês um pouquinho desse trajeto, né? Essa jornada que a gente faz, a gente chama de jornada realmente, porque olha como é que é a Terra, olha como é que é esse caminho, realmente parece que a gente está em outro planeta, né? Então, de um lado você tem as chapadas, do outro o cerradão, então é sempre esse visual, né? E lá entra somente carros, assim, né? Carros grandes. Aqui mostra um pouquinho da estrada, né? Olha só como é que é. Tem trechos que nem estrada tem, então a gente vai desbravando, então, né? Não consigo colocar meu 1.0 lá para entrar nessa estrada. Olha, difícil. Difícil aqui. Mas tá vendo os mirantes? Então isso, nossa, quando a gente sobe aqui, vê o final da tarde, você tá vindo e está, né, chegando, é uma coisa impressionante, né? Impressionante. Eu quando estive lá, assim, estava bem no caminhão, bem aí em cima, e aí passam 2 araras, né, azuis, assim, é uma coisa, emocionante, Recepção, hein? É incrível, elas sempre passam de manhã e depois final da tarde, sempre em par, né? Olha. Sempre em casal, é um barato, muito legal. Então, no caminho, saímos de Palmas, seguimos, né, Ponte Alta, almoçamos em Ponte Alta, paramos no Cânion de Sopara. Esse é um cânion, né, tem um rio aqui, né, por trás, tem umas paredes rochosas onde a água escorre pelas paredes, então é um lugar super, super refrescante. Então, no meio do caminho, a gente dá essa parada, o pessoal desce, dá uma refrescada, já se conecta, né, lá no fundo tem uma gruta. A gente tem uma história que os guias contam, então é super, super gostoso, né? Então paramos aí 1 horinha, curtimos um pouco, refrescamos e seguimos viagem, né? Até o Safari Camp, chegando no finalzinho da tarde, início da noite. Aqui outro atrativo que é bem conhecido é a cartão postal, né? As famosas dunas do Jalapão. Aqui, para mim, assim, é um dos, assim, ver o pôr do sol aqui é uma coisa muito mágica, né? Porque é um lugar magnífico, assim, você está num cerradão e de repente você vê essas dunas,
formações, né, pela chuva e pelo ar. Então, vai chegando o final da tarde, essas dunas, elas começam a ter uma cor alaranjada que é impressionante, assim, as cores são muito vivas, né? Então, você, com essa, né, o sol baixando, essas dunas ficam laranja forte, sabe? É lindíssimo. Então, você vê o pôr do sol daqui é muito, assim, é emocionante. Realmente é um dos lugares mais bonitos que eu já vi. É lindo. Fantástica essa combinação de dunas com as chapadas. Sim, isso há muitos anos, né? É uma região foi mar, né? Milhares de anos, então Cerrado era tudo mar, e aí por isso que a gente consegue encontrar aí tanta água no meio de um cerrado, né? No meio de um deserto. A gente encontra água, encontra dunas, encontra esses chapadões que realmente confirmam, né, essa questão de que era mar antigamente. Então, eu não consigo comparar o Jalapão com nenhum outro destino, sabe? É como Lençóis, é uma coisa única aqui no Brasil. Assim, a gente não pode, praia a gente vai comparando, mas assim, Jalapão é uma coisa incomparável, sabe? Aqui é a Cachoeira da Formiga, também outra cachoeira muito conhecida lá na região. Ela tem uma tonalidade meio verde, esmeralda, então aqui é uma piscina natural, tá vendo? E a gente consegue chegar ali na queda, deitar ali na pedra e tomar esse banho de cachoeira aqui em cima e renovar. É muito gostoso. Esse é um dia que a gente passa o dia todo fora, né, passeando. Então a gente vai na Cachoeira da Formiga, depois a gente vai nos Fervedouros, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Passamos em Mateiros, que é uma cidadezinha onde o visitante vai ter contato com a comunidade local, vai ter a possibilidade de ver um pouquinho do artesanato do capim dourado, né? Comprar o artesanato direto lá, né? Que o capim dourado é um tipo de capim que só nasce na região do Jalapão. Não sei se vocês já viram, eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. Então, é um dia bem puxado e a gente finaliza bem lá no camp com muitas histórias legais nesse dia. Aqui, ó, o Mirante da Serra, né? O Mirante da Serra é um trekking que a gente faz para quem gosta de uma caminhada um pouco mais puxada. É uma caminhada de 4 quilômetros de subida e 4 de descida. Essa é a serra, a chamada Serra do Espírito Santo, tá? Então, ela nem é tão longa, né? São 4 quilômetros, mas ela é muito íngreme. Então, exige um certo condicionamento aí e uma força do joelho, né? Agora, assim, para mim também é um dos lugares mais impactantes ali da região do Jalapão, que é ali de cima realmente que a gente tem a noção do tamanho dessa região. São mais de 30 mil quilômetros quadrados, né, de área, né, a região do Jalapão. Então, aqui, nesse lugar, você consegue ter a noção do que é o tamanho disso tudo. E a foto a gente não consegue ter esse impacto, mas quando você está lá, assim, já ouvi relatos de pessoas que desceram e aí, sabe, se emocionaram, assim, de falar, nossa, mas isso aqui é uma energia, sabe? É muito, muito, muito bonito. Para mim, é um dos passeios mais impactantes, como você fala, para mim é o Mirante da Serra, realmente é bem impactante. Um outro depoimento aí meu, algo particular, que quando dentro de uma cidade, né, com a quantidade de prédio que tem, dificilmente você consegue colocar o olhar no horizonte, né, e uma paisagem dessa é perfeito, parece que renova, né, que dá uma energia, ou, né, a forma como entender, uma reconexão aí com o divino, né, muito... Exato. Não, e assim, a gente se... e assim, é uma região tão grande, você olha só o tamanho dela, assim, da foto, não sei se você consegue ver, mas a gente se sente desse tamanho, perto de tudo que é tão grande, então você vê aqueles chapadões, né, aquele cerradão, e você parece uma formiguinha ali no meio daquele tudo, sabe? É uma coisa incrível, assim, é incrível. De um lado você tem essa vista, do outro lado você caminha em cima, você consegue caminhar até o outro ponto da chapada, e aí lá você tem umas formações de dunas, né, umas dunas em formação, então, assim, é incrível, é muito legal assim, essa natureza, assim, bem forte aí, né. E aí a gente desce, esse é um passeio que a gente faz bem cedinho, por conta do sol, né, uma região muito quente, e então a gente vai muito cedinho, faz o passeio, aí volta para o Safari Camp esse dia, a gente almoça,
dar uma relaxada, é uma tarde livre para curtir ali a prainha, curtir ali, né, o rio, e aí para quem quiser, né, dá para fazer as outras trilhas ali no nosso ali perto do Safari Camp mesmo, tem outras trilhas que dão acesso a outras praias também, por isso que até que chama de trilha e praia. Então tem a trilha do Mirante e tem acesso às outras praias para quem tiver pique aí no período da tarde para fazer. Mas esse é um passeio bem puxado. O Mirante, a gente deixa a tarde livre, porque esse do Mirante realmente é bem puxado, mas é muito legal. Essa é a Cachoeira da Velha. É a maior queda de cachoeira lá da região do Jalapão. São 15 metros de altura ali, né? Então, ela é bem impactante, assim. A gente chega bem pertinho da queda dela, e aí depois a gente faz um passeio e vai até a prainha do Rio Louco, a prainha da Cachoeira da Velha, porque no final ela sai e forma uma prainha de rio lá embaixo. Então, a gente vai bem pertinho da queda, que não pode ir, porque realmente é muito perigoso, né? Mas a gente vai para a prainha e curte essa prainha que vem aí da cachoeira, toda essa energia aí da cachoeira. Muito linda, esse lugar é muito lindo também. Muito forte, sabe? A queda, então Aqui eu vou falar um pouquinho, né, das refeições. Então, Priscila, eu tenho aqui uma pergunta ainda sobre o acampamento. A pergunta é, como são os banheiros para o banho? Eles são boxes individuais, a pessoa tem uma certa privacidade, ou é uma coisa como a academia que fica bem mais, ou seja, você acaba compartilhando o ambiente, estando, né, sai do banho lá, como a gente nasceu quando pequenininho. Não, são boxes individuais, né? Tem as duchas mesmo, tem as duchas, tá. São duchas, né? Assim, aquecimento solar, mas são duchas e são boxes individuais. Aí Perfeito. São quatro masculinos e 4 femininos, né? Então, tá, ótimo. E água morna, água quente, do jeito que a pessoa quiser. Sim, aquecimento. Geralmente, como é aquecimento solar, a água começa a aquecer por volta de umas 11, 11h30, né? Mas no final da tarde ela tá bem quentinha. Já no finalzinho, tá? E para aqueles que são fanáticos por estar conectados, celular funciona, internet funciona, como é isso? Lá no camp não tem energia, não tem sinal. Alguns pontos do Jalapão você consegue sinal de celular, né, internet, assim, geralmente nas cidades, em Mateiros você tem, Ponte Alta você tem, alguns pontos do Jalapão você consegue, nem todo lugar tem um sinal bom, mesmo que pegue, às vezes não tem sinal tão bom. Mas, assim, na realidade, a Corubu trabalha, né, sempre com carros carros suporte, né? A gente tem telefones via satélite, que ele fica desligado, então é utilizado em caso de emergência, alguma emergência, os meninos se comunicam via rádio, então tem todo um controle aí, né, nessa questão. Mas alguns pontos, esse é um ponto que sempre me perguntam, né, e aí eu até acalmo, porque eu falo assim, olha, gente, vamos lá, é uma semana, mas não é uma semana inteira sem conexão, então o dia que você chega, você está em Palmas, você tem internet. No dia seguinte, até por volta de meio-dia, você tem também sinal. Aí, a partir dali, né, aí não tem sinal. Aí tem um dia que a gente visita Mateiros, que aí tem sinal, né? Aí no outro dia, no outro dia é Mateiros que a gente tem sinal, no outro dia não, e no outro dia a gente já volta. Então, assim, na verdade, ficam 1 ou 2 dias sem sinal nenhum, né, assim. E se precisar, obviamente, a gente tem lá, né, os meninos com rádio ou até mesmo no telefone via satélite, se realmente for necessário. Talvez num futuro breve as pessoas vão comprar uma viagem para ficar sem sinal o tempo todo, porque a gente muitas vezes quer se desconectar para fazer uma limpeza, né, dessa necessidade de informação. Exatamente. E assim, eu tenho muito relato disso, assim, de volta e fala, nossa, Priscila, eu achei que, né, fosse, e isso é tão importante quando a gente para e fala, não, peraí, vamos viver agora, sem, né, trabalhar, calma, uma semana nem digo, mas uns 2, 3 dias que você já fica desconectado, já é um... Ai. Vale a pena, né? Depois desse ano aqui, a gente conectado o tempo inteiro em notícia, né?
Parece até que o ano, todo mundo comenta, né? O ano passou super rápido, né? Porque é informação o tempo inteiro, né? Então, passar um tempinho aí desconectado dá uma volta, regula de novo nossa percepção de tempo. É verdade, é verdade. Isso até para, né, como estava falando anteriormente, até para as crianças, realmente isso é muito importante, né? Para a gente, né, também, que acaba trabalhando o tempo inteiro ali conectado, e de repente dar essa pausa é realmente renovador, né? A Carla Priscila, até brincou aqui, né? A conexão tem, mas é com a internet, com a natureza. Com a natureza, boa. A conexão é com a natureza. Priscila, esse bloco aqui, a gente vai falar de culinária, das coisas típicas lá da região do Jalapão. Eu não vou te pedir dicas de restaurante, pode ficar tranquila, porque eu já entendi que aqui não tem muitas opções. Mas eu quero saber como é a culinária lá do Corumbo, o que vocês oferecem, como funciona, tem coisas típicas lá, tem bebidinhas típicas, conta tudo. Tá. Assim, esse é até um dos itens, né, que é mais elogiado, né, lá na região lá do Sapariquim, que os meninos são bem queridos por isso, né. Então, assim, lá é servido sempre comida caseira, comida tradicional, que a gente não muito do que a gente já está acostumado a comer. Então, arroz, feijão, uma carne, um frango, um peixe, então sempre uma massa, né? Então, não é nada muito inusitado, né? Mas dentro do que a gente já está acostumado aí, tá? Então, os meninos são super gracinhos. Mas, claro, a gente sempre inclui aí no cardápio comidas típicas lá da região do Jalapão. Vamos falar um pouquinho do arroz Maria Isabel, que é um prato típico lá da região, né, que é um arroz com carne seca, então faz bastante sucesso. O pequi também, né, o frango com arroz de pequi também que ele serve, né, então é outra fruta típica do Cerrado, né. Eu coloquei também aqui o buriti. O buriti é um tipo de palmeira que tem lá na região, que você aproveita praticamente tudo, né? Desde a frutinha até a palha da palmeira, de buriti, que faz também a questão do artesanato do capim dourado. Então, é uma região muito rica, né, de flora, de fauna e dessas coisas, né? Então, esses pratos a gente acaba experimentando lá no camp, né? Eu até coloquei aqui, né, aqui você pode ver como que é servido, né, aqui a gente tem uma tenda cozinha, onde são preparadas todas as refeições, né, então, café da manhã sempre com bolos, pães, leite, café, sucos, né, então, frutas sempre da estação, né, então, é um momento que o pessoal gosta bastante. E eu coloquei aqui até, né, um slide aqui para mostrar um pouquinho dessa questão do capim, né, que é feita com a palha do buriti e o capim dourado, que é esse capim que só nasce nessa região do Jalapão, né? Então eles fazem peças muito legais. Lá no campo também a gente disponibiliza uma área aqui em cima para os artesãos, né, expor as peças. Então é muito, muito bonito de se ver, né? Visualmente, tudo é muito bonito, assim, toda essa, né, esse cenário, assim, muito... E, bom, tem mais alguns passeios aí, agora os inusitados, né? O que você separou para a gente? Aqui vou falar um pouquinho sobre alguns passeios que são exclusivos para o nosso grupo, né? Então, a canoagem no Rio Novo, que é um passeio que todo mundo fica com frio na barriga de fazer. Fala, ai, Priscila, mas será que eu vou conseguir? É muito difícil. E, na verdade, não. Assim, é um passeio bem contemplativo, é um passeio muito gostoso, né? A gente vai margeando aí né, passando pelas veredas. Então, é um passeio, assim, geralmente é a primeira experiência que os nossos visitantes têm com esse tipo de atividade, tá? São caiaques, né? Você vê, são caiaques largos, caiaques individuais, então tem todo aí o equipamento, tem o remo, tem o capacete. Então, é um passeio bem tranquilo. A equipe primeiro tem um treinamento ali na beira do rio, né? Ensina como virar, como tem que controlar aí o caiaque. E aí a gente vai descendo, tem algumas corredeiras, é emocionante também. Os guias vão orientando e é um passeio bem legal. O pessoal volta bastante animado aí
dessa experiência, né? Muito, muito gostoso, ainda mais num rio que é muito delícia, assim, né, para banho. E as águas não são geladas, tá, gente? Como, né, às vezes a gente vai para algumas chapadas, né, alguns lugares que a água é bem gelada, lá não. Lá tem uma temperatura bem agradável. E é uma região muito quente, então você entra entra no rio e se refresca, entra na cachoeira e não é nada muito gelado como, né, como algumas chapadas. E aí depois não quer sair mais da água. Exato, né? Exato. O Jalapão é também conhecida pelos diversos fervedouros, né? Muito famoso. O que são esses fervedouros? Na realidade, são nascentes, né? São nascentes dessas águas naturais e ela tem a ressurgência da água. Então, o que acontece? A água, ela brota do chão, né? E ela forma essas bolhas. Ela não tem um fundo. Então, quando você entra, você não consegue afundar. Então, você tem a sensação de flutuar. Então, o pessoal tenta, né, mergulhar e para baixo e a água puxa para cima. É uma força incrível que tem dessa nascente, né? Então, a gente visita 2 fervedouros, o fervedouro do Ceissa, que é um dos primeiros, né, lá da região do Jalapão, primeiro a ser descoberto, super bonito, e o fervedouro do Soninho, que é um fervedouro que é exclusivo do nosso grupo, então só a gente super curte ali, tranquilo. Lá também é servido o almoço, inclusive é o dia do almoço típico, né, que a gente faz lá no próprio fervedouro, tem uma estrutura. Então, é um dos maiores, também com o maior número de nascentes. Essa paisagem realmente, parece cenário de filme, assim, é um oásis, né? A gente brinca que parece que é uma miragem, a gente vai chegando e de repente você tem aquela visão, né? Da força, do fervedor e atrás toda aquela vegetação, é realmente um cenário incrível aqui do Soninho. Olha a cor da água, então você vê, nossa, você entra e coisa. você vê. Não parece é impressionante. E não precisa saber nadar para entrar aqui nesse fervedor. Não, Ele dá pé, tranquilo. Não, muitos viajantes, assim, até falam, Priscila, eu não sei nadar, tem algum problema? Não tem problema, assim, né? Você, mesmo nas cachoeiras, né? Fica na beirada, e tem a gente também, se quiser, disponibiliza coletes, né? Para o viajante também, então para isso tranquilo. E tem gente até que não sabe nadar e faz a canoagem também. Então é bem. Com colete bem fica tranquilo. Tudo mais fácil, né? Sim, sim. E olha só, é bem transparente, você vê o fundo de areia branquinho, né? Tem peixinho que nada embaixo, então é legal. Quem tiver, né, snorkel que quiser levar, a gente tem alguns lá também, né, pro pessoal. É incrível, é um visual bem bonito. E aqui eu vou passar um vídeo rapidinho que sintetiza tudo isso que a gente falou aqui e vai mostrar um pouquinho de como que é essa experiência né? Bom, Priscila, agora chegou, nós vamos fazer umas perguntas para você, sabe aquele checklist para a gente organizar a viagem? É um pouco isso. Então, a primeira pergunta é o seguinte, dá para viajar o ano inteiro para o Jalapão ou tem alguma estação do ano que é bom a gente não ir porque o clima não favorece? Ou me conta isso. O Jalapão é dividido em 2 estações que são bem definidas, que é a estação de seca, que vai de abril até setembro, e a estação de chuvas, que ocorre a início de outubro e vai até abril, tá? Mesmo nessa época considerada época de chuvas, geralmente ocorre aquelas pancadas de chuva e abre o tempo novamente, sabe? Não é uma chuva que chega a atrapalhar o roteiro.
tá? Geralmente é dessa forma. No inverno, assim, os dias, assim, o Jalapão é quente o ano inteiro, então a temperatura varia de 30 a 35 graus o ano inteiro, e aí à noite a temperatura varia de acordo com a época do ano. Então no inverno, junho, julho, aí a temperatura cai assim para 10, 12 graus à noite, né? E no verão aí as noites são um pouco mais agradáveis, em torno de 20, 23 graus à noite, né? Então tem essa mudança também de temperatura aí de acordo com a época. Mas geralmente é dessa forma, a gente opera nessa região há mais de 15 anos o ano inteiro, né? Claro que muda um pouquinho a paisagem, então época de chuvas, né? Geralmente a vegetação é mais verdinha, os rios ficam mais cheios, né? Você tem essa mudança um pouquinho de paisagem. Mas é bacana o ano inteiro, dá para visitar o ano inteiro. Beleza. E nessas noites mais frias, o acampamento está preparado para que as pessoas se sintam cômodas e se durmam bem? Sim, sim. Essa é a preocupação, na realidade. Ai, Priscila, eu vou passar muito calor à noite? Muito pelo contrário, né? Na realidade, as noites são mais frescas, né? Geralmente é sempre mais fresquinho. Então, mas tem edredom, tem cobertor, então tem tudo, né? E aí, no dia seguinte, o dia é bem quente. Então, a gente sempre passa uma listinha sempre do que levar, né? Nas épocas. Então, é sempre importante levar uma calça comprida para usar à noite, um moletom para usar à noite, né? Um tênis. Aí a gente tem que ter uma listinha, um checklist aí do que não esquecer. Tem mosquito, Priscila? Tem, Thiago, tem mosquito. Geralmente eles aparecem mais para o finalzinho da tarde e depois dão uma trégua. Mas as tendas, elas são todas teladas, né? Então, assim, a gente sempre trabalha na prevenção. Então, é importante levar repelente e até a calça comprida também ajuda um pouco a proteger. Então, assim, entrou na tenda, fecha a tela da tenda. Saiu da tenda, fecha a tela da tenda. Vai caçar os sapatos, dá uma batidinha. Então, tem todo né, um trabalho aí de prevenção, né? De evitar evitar os bichinhos. Voltando aqui às estações do ano, tem uma pergunta aqui da Carla da Utiyama, e ela quer saber quando é que se consegue ver o capim dourado. Tem aí o momento de que ele floresce e o momento de que ele está dourado, porque chegou no momento de poder colher, né? Como funciona isso? A época da colheita geralmente é em setembro, né? Eles até fazem uma festa da colheita do capim dourado, é bem famoso lá na região do Jalapão, essa questão da colheita do capim dourado, né? Antes de chegar as chuvas, né? Isso, exatamente. Tem essa época, finalzinho de época de seca, né? Época de queimadas também na região do Jalapão como um todo aqui no Brasil. Então, e é nessa época que tem a colheita do capim dourado, né? Isso mesmo. É que a gente não consegue acompanhar essa colheita, né? A gente não passa em um campo de capim dourado, mas é muito, é bem conhecido, sim, por essa época, né? Então, para o visitante, não importa muito essa questão do período e isso relacionado ao capim dourado. Não, porque tem o ano inteiro. Tem o ano inteiro. Os produtos estão, né, lá. Sim, estão lá o ano todo. Justamente é o que gira ali, né, com as comunidades, é a questão do artesanato mesmo, né? Então, turismo e artesanato lá é um ponto muito importante ali para eles, né? Então, tem o ano inteiro. Bom, Priscila, eu vi ali na foto do passeio de caiaque, muito legal, e na foto tinha uma criança, né? Criança liberado para fazer essa viagem? Tem alguma indicação de idade aí? Sim, a gente recomenda, né, e recebe crianças a partir dos 8 anos, né? Que aí curte mais, né? Justamente por ser uma viagem, a gente está numa região que é bem isolada, né, em frente ao rio. Então, assim, crianças a partir dos 8 anos curte mais, né? E aguenta mais, porque realmente é bastante puxado. Para a gente é puxado, para a criança, então a gente recomenda aí a partir dos 8 anos, tá? Mas é muito legal, a partir dos 8 anos, assim, crianças super curtem. A gente sempre recebe famílias com crianças nessa época de julho, né? Época de férias, então toda essa questão das tendas, né? Então, mexe muito com o imaginário delas. Então, é uma experiência incrível para viajar em família também.
E, Priscila, para idosos, para pessoas que têm alguma dificuldade de locomoção, como que é? É recomendável? Tem alguma preocupação com isso? Olha, a gente já recebeu diversos grupos da terceira idade, da melhor idade, né? E assim, tem muita gente da melhor idade que dá de 10 a 0 e muita gente jovem. Então, eles super curtem a viagem. A viagem, no geral, ela é bem contemplativa, né? Tirando aquele passeio do Mirante da Serra, que é aquele trekking que eu falei, muito banho em cachoeira, subir em dunas, né, banho de rio. Então, é um passeio, é uma viagem que envolve bastante água. Então, você tem que ter, na realidade, disposição, né? Disposição, acordar cedo, ir para um passeio e voltar. Então, as distâncias são longas, né? Então, a gente passa bastante tempo na estrada, né? A jornada, né? A expedição, de fato. Então, tem que ter essa disposição. Tem que ver, a gente sempre recebe clientes até de 79 anos, a gente já recebeu cliente e super curtiu. Mas tem que ter esse perfil também. Se alguém quiser ir por sua conta com um veículo 4x4, é possível reservar somente o alojamento e fazer os passeios por conta, ou não é muito recomendado se aventurar sozinho na região? Exato. Tem que ter uma certa experiência para andar ali nessas estradas, né? Porque realmente é uma região que não tem estrutura nenhuma, não tem posto de gasolina, não tem nada. Então, se seu carro quebra ali no meio, você pode passar dias e não passar ninguém, né? Ali para te ajudar. Então, não pega celular, não pega telefone, então você fica realmente numa roubada. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Assim, com essa questão de ir por conta, né? Assim, lá a gente só trabalha com os pacotes fechados, né? Já incluindo, né, toda a programação, todos os transfers e todo o pacote completo mesmo. Então, tem que ter bastante cuidado nessa questão. A gente está falando ainda de um dos piores trechos até do Rally dos Sertões, né? Então, realmente, o jalapão, às vezes a gente lê por aí, o jalapão é bruto, né? Como dizem. É bruto. É bruto, muito bruto. Isso que torna ele especial, né? Exato. Mesmo com essa estrutura, essa organização que nós podemos preparar, né? Acho que passa para desfrutar, né? Até por essa dificuldade de acesso é que tudo até se mantém preservado, né? Verdade. Exato. E, Priscila, você falou aí, né, dos períodos do ano, todos é possível fazer as visitas, mas existe uma época que os preços são mais atrativos? Olha, lá a gente tem considerado alta temporada, né? Mês de julho, que é época de férias, Natal, Réveillon e Carnaval. Os demais períodos são todos, não tem diferença de valor, né? E a gente sempre oferece uma saída promocional ao mês, né? Que é o preço de uma saída essencial, que é o de 6 dias. O preço de uma saída de 7 dias fica pelo preço de 6. Então, vale a pena sempre conferir aí nas datas. A gente tem uma programação aí até o final de 2021 já disponível, né? Aí no nosso site, aí na Plot também. Então, sempre verificar a melhor data e dá para viajar aí o ano inteiro. Inclusive, agora você comentou aí, né, a divisão, as opções dos roteiros, são 2 opções de roteiro, né? Sim, A gente tem o roteiro que a gente chama de trilha e praia, que é de 7 dias, e o roteiro essencial, que é de 6 dias. Os roteiros são basicamente iguais, né? Na realidade, a única diferença é que o de 7 dias, por ter um dia a mais, a gente tem aquele passeio da Serra do Espírito Santo, aquela trilha que é um pouquinho mais puxada. Então, para quem quer um passeio com um pouco mais de intensidade, faz o trilha e praia. Para quem quer um passeio um pouco mais tranquilo, faz o essencial. E aí a gente tem uma opção também para quem quiser estender a viagem e conhecer a região das chamadas Serras Gerais, que aí conhece também o atrativo da Lagoa do Japonês e Pedra Furada. São 2 atrativos ali naquela região, né? A gente consegue ficar um dia mais no roteiro e conhecer esses 2 atrativos também. Legal. E sempre com 2 noites no início lá em
em Palmas. Uma no início, isso, sempre uma no início. Então, chegamos em Palmas, dormimos em Palmas uma noite, na chegada, no dia seguinte saímos bem cedinho, vamos para o Jalapão. Aí ficamos todos esses dias, né, no Jalapão, e aí, para quem não faz a extensão, retorna para Palmas, para quem faz a extensão, fica numa cidadezinha que é bem no meio do caminho, que chama Ponte Alta, aquela cidadezinha que eu falei lá atrás. Fica nessa cidadezinha, dorme nessa cidade, no dia seguinte faz Lagoa do Japonês, Pedra Furada, é um passeio que dura o dia todo, aí a gente retorna para Ponte Alta, dorme em Ponte Alta, e no dia seguinte vem direto para o aeroporto. Maravilha. Janice, acho que ficou claro aí sua pergunta ali no Facebook. Tá ótimo, Priscila, muito legal, hein? Que dicas maravilhosas, um roteiro incrível para se reconectar. E, bom, agora a gente chegou no último bloco, né? A selfie perfeita. Você separou aí uma opção de foto para deixar a gente ainda com mais vontade de visitar. Quero já aproveitar para te agradecer muitíssimo pelas dicas, pela sua apresentação. Agradecer a todos que nos assistiram também, muito obrigado, e é isso aí, todo mundo aqui muito feliz com as imagens que viram, né? Surpresos com essa maravilha. A gente sabe que o Brasil é lindo, mas quando vê essas imagens, realmente cai a ficha ainda mais. Obrigado. Priscila, muito obrigado, foi fantástico a apresentação e não vemos a hora de poder viajar para aí. E queremos fazer isso possivelmente no começo do ano, mas a gente te avisa previamente. Com certeza, Eduardo. Imagina. Obrigada a vocês, obrigada, Eduardo, obrigada, Thiago, obrigada a todo mundo que assistiu e estamos aqui para qualquer dúvida, conte conosco e nossa parceria aí com a Plot sempre firme. Obrigada, viu, Eduardo? Parceria, firmes. Obrigado, tchau, gente. Tchau, tchau. Depois de conhecer toda a estrutura que tem na região e a forma como você pode desfrutar da sua viagem, fica mais fácil topar alguns dias sem internet, não é mesmo? Deixe aí seus comentários, curta, compartilhe e se inscreva no canal para receber a notificação dos próximos episódios. Obrigado e até a próxima.